E aí galera, vamos dar continuidade à nossa playlist de limites. Temos aqui mais uma questão. Tenta resolver e depois acompanha a nossa solução. Vamos lá? Se liga só. Eu quero calcular o limite dessa função e é uma função que aparece em módulo. Normalmente quando aparece em módulo os alunos já ficam um pouco assim incomodados. E quando aparece em módulo, o ideal muitas vezes é você realmente separar o limite em dois casos, que são os casos dos limites laterais, o limite à direita e o limite à esquerda, porque há uma alteração no módulo quando a gente faz um limite de um lado pela direita e quando a gente faz o limite do outro pela esquerda. É sempre bom lembrar a vocês que o módulo de x, ele sempre vai possuir duas respostas, dependendo do x, né? Eu quero dizer assim, isso aqui, o módulo de x, a gente disse que pode ser igual a x ou pode ser igual a menos x. Depende do x que você colocar aí. É igual a x se o x é maior ou igual do que zero e é menos x se o x é menor do que zero. Então, digamos, se eu trocar o x por menos 5, eu teria um módulo de menos 5. Aí eu vou dizer que vai ser igual a menos 5 ou que vai ser igual ao oposto de menos 5. Porque eu estou trocando x por menos 5, tá? Esse menos aqui não tem nada a ver com o menos que está lá no número. Isso aqui está dizendo que o módulo de um número é igual a ele ou é igual ao oposto dele se esse número é maior do que zero e se esse número é menor do que zero. Se esse número que eu estou analisando é menor do que zero, então o módulo é igual ao oposto. E o oposto de menos 5, porque ele é menor do que zero, né? E o oposto de menos 5 é 5. Já se eu for calcular o módulo de 5, observe que vai ser 5, né? Porque se o número que está aqui é maior do que zero, o módulo dele é igual a ele mesmo. É assim que se define módulo, tá bom? E lembrando dessa ideia de módulo, essa ideia aqui vai ser importante justamente para a gente poder resolver a nossa questão aqui utilizando as ideias de limite laterais. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, antes de mexer com esse módulo, observe que se eu substituir o x por 2, aqui embaixo dá zero. E aí já discutimos o que pode acontecer quando aqui embaixo dá zero em dois vídeos que eu vou deixar aqui anexado em um link ou no card. Se eu troco o x por 2 na parte de cima, observe que também vai resultar em zero. 2 ao quadrado dá 4. Se eu trocar por 2, 2 ao quadrado dá 4, mais 2 dá 6, e 6 menos 6 dá 0. Se dá 0 em cima e 0 embaixo, então muito possivelmente você vai conseguir fazer alguma fatoração de tal maneira que você acabe com esse anulamento no seu denominador. Para isso, você vai ter que lembrar que esse x ao quadrado mais x menos 6 é um polinômio do segundo grau. E como é que faz para fatorar um polinômio do segundo grau? Também já tem um vídeo aqui onde eu trato isso com bastante detalhe, com bastante minuciosidade, explicando como é que faz para fatorar um polinômio do segundo grau. Como nesse vídeo o objetivo é dar uma outra explicação, eu já vou colocar ele na forma fatorada direto, tá? Então vamos lá. Eu vou analisar o limite quando x tende a 2 pela direita e vou analisar o limite quando x tende a 2 pela esquerda. Isso porque eu estou no contexto de módulo e no contexto de módulo essa análise é sempre importante. A parte de cima eu vou manipular. Ao invés de escrever x ao quadrado mais x menos 6, eu vou escrever na forma fatorada. Eu já estou pensando na forma fatorada porque como deu 0 em cima e 0 embaixo, a forma fatorada ela ajuda na eliminação de fatores que anulam o denominador, tá? Então, por isso que eu já escrevo logo a forma fatorada. A forma fatorada disso aqui vai ser x menos 2 vezes x mais 3. A gente já tem um vídeo explicando com detalhes como é que faz isso. É a fatoração de um polinômio do segundo grau. O módulo de x menos 2, isso aqui também eu vou manipular. Porque como eu estou calculando o limite quando x tende a 2 pela direita, ou seja, são valores maiores do que 2, esse módulo aqui, o que está dentro, sempre vai ser um número positivo. E lembra, se o que está dentro do módulo é um número positivo, então o módulo daquele número é igual a ele mesmo, se o que está lá é positivo. Se o que está lá é menor do que zero,
Então eu vou colocar o oposto do que está lá, assim como a gente fez com o menos 5, né? Era menor do que zero, então a resposta é o oposto de menos 5. Como eu estou pegando valores maiores do que 2, então, por exemplo, 2,1 vai ser 2,1 menos 2, é positivo. 2,3 menos 2, é positivo. Então, para qualquer número x que eu pegue aqui à direita do 2, o módulo sempre, o que está aqui dentro do módulo, sempre será um valor positivo. E se eu estou calculando o módulo de alguma coisa positiva, a resposta é ela mesma. Então, nesse momento, como eu sei que aqui dentro sempre vai ser positivo, eu tiro o módulo disso que vai ser sempre positivo para esse caso, vai ser ele mesmo, que no caso seria x menos 2. E aí, eu posso cancelar o x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo, e eu fico com o limite de x mais 3 quando x tende a 2 pela direita. E isso aí, substituindo o x por 2, tá? Isso aqui vai dar exatamente 5. Você pode sim substituir o x por 2, alguns alunos ficam incomodados, mesmo que o limite seja um limite lateral. Você pode aplicar a ideia da substituição. Bem, aqui ó, mesmo esquema, a parte de cima, vou escrever na forma fatorada, x mais 2 e x mais 3. E a parte de baixo, aí agora cuidado, na parte de baixo. O que vai acontecer aqui na parte de baixo? Eu tenho um módulo de x menos 2, é o que está na função original. Só que como eu estou calculando o limite lateral, eu vou ver o que acontece com o que está dentro do módulo. Dentro do módulo, toda vida que eu pegar um número que é menor do que 2, né, porque o limite é pela esquerda, eu vou ter, por exemplo, um número menor do que 2. 1,5, para ficar fácil. 1,5 menos 2 vai dar negativo. Para ser mais exato, dá menos 0,5. E o módulo de menos 0,5 é o oposto dele, ou seja, mais 0,5. Então eu vou trocar o sinal, tá percebendo? Eu vou pegar o oposto do resultado que está aqui dentro. Se eu pegar 1,90, que é menor do que 2, limite lateral, menor do que 2, limite lateral à esquerda. Se eu pegar 1,90 menos 2, vai dar um número negativo. Não importa o número negativo que dê, o módulo desse número negativo vai ser o oposto dele. E isso vai ser sempre negativo para qualquer número que eu pegue pela esquerda do 2. Na verdade, raciocina aqui, para qualquer número que seja menor do que 2, toda vez que eu fizer esse número menos 2, a resposta vai ser negativa. Então, o módulo do que vai resultar aqui, aqui dentro vai ser o oposto dele. Então, eu vou escrever, o módulo disso aqui vai ser o oposto de x menos 2. Aí, de novo, eu simplifico o x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo. Com o cuidado que isso aqui vai ficar igual a o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, de x mais 3 sobre menos 1. Tá? X mais 3 sobre menos 1, porque menos 1 ficou aqui. Se eu cancelei a um valor evidente que tinha, isso aqui vai ficar menos 1. Porque o menos 1 sempre está ao lado de multiplicando com qualquer número, né? 5 é a mesma coisa que 5 vezes 1. E aí, substituindo x por 2, eu vou ter a resposta disso aqui, que será 5 dividido por menos 1, que resulta em menos 5. Portanto, o limite quando x tende a 2 pela direita é 5 e o limite quando x tende a 2 pela esquerda é menos 5. A conclusão disso é que o limite da função não existe. Então, você vai dizer aqui que o limite disso aqui, quando x tende a 2, não existe, porque os limites laterais eles foram distintos. Toda vez que os limites laterais são distintos, a conclusão é que o limite daquela função não existe, porque o limite é um número que a função tende, toda vez que você se aproxima tanto pela direita, pela esquerda, de um determinado valor para o x. Tá bom? Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, isso ajuda o nosso canal a crescer. Um abraço numérico a todos.